Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, dando sequência ao nosso rol de conteúdos do ensino médio. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as áreas dos polígonos, como calcular essas áreas, quais são as equações utilizadas para saber a área dessas regiões, desses desenhos, desses polígonos que a gente utiliza. Inicialmente a gente vai falar sobre as regiões planas, as figuras geométricas planas. E vamos dar início aqui, tá? Essa primeira aqui é bem simples, é a mais simples de calcular, que é o retângulo. Para calcular a área dessa figura geométrica, você utiliza ela como base para calcular quase todas as outras. A partir da equação que você utiliza para calcular a área do retângulo, você pode tirar como base e conseguir calcular várias outras áreas de outras figuras geométricas, tá bom? O retângulo tem aqui essa parte de baixo, que automaticamente é igual à parte de cima, o tamanho, e essa lateral direita é igual à lateral esquerda, tá, Essas são as características para que seja um retângulo. Então, para calcular a área do retângulo, nós temos aqui a base e aqui temos a altura. E aí a área é somente a multiplicação da base vezes a altura. Vou colocar aqui o A, que é de área. A área é igual a base vezes a altura, que é representada pela letrinha H na matemática, certo? Temos aqui o quadrado. O quadrado é uma figura geométrica que tem 4 lados iguais. E esses cantinhos de dentro, os ângulos internos, são de 90 graus. Então, nós temos aqui que esse lado vai ser igual ao tamanho a esse lado, tá? Opa, ficou tortinho aqui, vamos consertar. Pronto. Então, aqui, o lado vai ser exatamente igual a esse lado, Como se fosse um retângulo, base e altura. Só que aqui não é base e altura, porque são iguais, então não tem base, não tem altura, tem lado. Então, é só multiplicar o lado vezes o próprio lado. Então, a área vai ser lado vezes lado, beleza? Aqui nós temos um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Essa figurinha geométrica que eu desenhei para vocês aqui. Olha só uma curiosidade. Lembra que eu falei agora para vocês que a partir do cálculo da área do retângulo você consegue calcular várias outras que são bem interessantes também? Olha só, se você tracejar uma linha imaginária aqui no paralelogramo, fazendo esse retângulo, e uma linha aqui, uma linha paralela aqui desse lado, formando outro retângulo, você vai ver que, formando um retângulo aqui, esse retângulo é exatamente igual a esse. Então, se você pegar esse retângulo aqui, cortar e encaixar ele aqui, você tem um retângulo. Se você pegar esse cortezinho aqui e colocar ele aqui, você vai ter um retângulo. E qual é a fórmula do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Então aqui também vai ser base vezes altura. É importante você observar que a altura do paralelogramo não é essa medida daqui até aqui. Isso aí não é a altura. A altura é daqui até aqui. Ou daqui até aqui, tanto faz, tá? A altura é em linha reta. Essa diagonalzinha aqui, não é a altura, tá? Fiquem bem atentos que isso às vezes pode confundir, tá bom? Aqui nós temos um triângulo, retângulo, formando um ângulo reto aqui. Você observa aqui no triângulo que, se você traçar uma linha paralela a essa lateral aqui, a esse lado do triângulo, tracei uma linha paralela, e traçar uma linha paralela à base do triângulo aqui, você vai ter aqui figura geométrica, vai ter um paralelogramo. Só que aqui, como é que faz para calcular o paralelogramo? Base vezes altura, A área é a base vezes a altura. Só que aqui, quando você calcular base vezes altura, você está calculando de
região aqui, ó, e você quer só o triângulo, note que esse triângulo é igual a esse. O tamanho desse triângulo é exatamente igual ao tamanho desse. Então, se você quer só essa parte, calcula o losango, o paralelogramo completo e divide por 2 que você vai ter a área do triângulo. Então, a área é base vezes altura, só que eu vou dividir por 2, certinho? E tem também aqui o trapézio. Olha só, qual é a fórmula do trapézio? Para calcular o trapézio, eu tenho a base maior, que eu chamo de Bzão, e a base menor, que eu chamo de Bzinho. Eu vou somar essas duas, base menor e base maior, tá? Vou multiplicar pela altura, base maior vezes base menor, multiplicar pela altura, e vou dividir por 2. Então, essa aqui é a fórmula, né, a equação para você calcular a área do trapézio. Base mais base maior, que é o lado maior, base menor, vezes a altura, e dividir isso por 2. Aí você vai se adaptando ao que você achar mais fácil. Por exemplo, eu não vou conseguir lembrar da fórmula da área do trapézio lá na hora da prova. O que eu vou fazer? Você vai calculando do jeito que você achar mais fácil. Você tem as medidas lá. Se você conseguir fazer isso aqui, você vai ter 2 triângulos e um retângulo. Você sabe calcular o triângulo e sabe calcular o retângulo, fica mais fácil, tá bom? Certinho? Então você vai usando artimanhas aí, você vai se adaptando e vai tentando fazer da forma mais fácil, que seja mais fácil para você. Nem que seja mais demorado, mas que você consiga absorver, você consiga ter certeza de que aquilo é o jeito certo, tá bom? Nós temos aqui também o losango, que é essa figura geométrica aqui, muito legal. Para calcular o losango, você imagina o seguinte, se você traçar uma linha paralela a esta linha aqui na horizontal em cima, uma linha paralela à horizontal embaixo, uma linha paralela vertical de um lado e uma linha paralela vertical do outro, você vai ter um retângulo, isso mesmo. Você formou aqui um retângulo, certinho? Formou um retângulo. Você nota que esse triângulo é igual a esse triângulo. Esse triângulo é igual a esse triângulo. Esse triângulo é igual a esse e esse triângulo é igual a esse. Desculpa. Esse triângulo é igual a esse, tá bom? O que isso quer dizer? Se esse é igual a esse, 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 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais, e aqui o losango representa 1, 2, 3, 4 dessas partes, quer dizer que se eu calcular a área total do retângulo e dividir por 2, eu tenho a área do losango, tá? Então, posso calcular aqui, a área do losango. Se eu souber aqui, né, a base vezes a altura dividido por 2, eu já consigo ter a área do losango, tá? Mas se você não quiser fazer assim, você pode usar a fórmula, a equação mesmo que a gente utiliza, né? Que é a diagonal maior, suponhamos que essa aqui é a diagonal maior. Diagonal maior, que eu vou representar por um Dzão, vezes diagonal menor, que é a outra, vou representar por um Bzinho, e divide por 2. Então a área vai ser uma diagonal vezes a outra diagonal e divido por 2, que eu vou ter a área do losango. E por fim, a área da circunferência. Está aqui a minha circunferência, e toda circunferência tem um ponto aqui no meio, que é o centro da circunferência. Se eu passar uma linha reta de um lado para o outro, passando pelo centro, de um lado para o outro, passando pelo centro, eu tenho um diâmetro, tá? Uma linha que atravessa o círculo, né? A circunferência de um lado para o outro passa pelo centro, passa pelo meio, eu tenho o diâmetro. Metade do diâmetro é o raio.
tá bom? Então, raio é metade do diâmetro. Para calcular a área da circunferência, eu preciso saber o valor de π, que depois a gente vai ver de onde veio esse π. Π vezes o raio, que é essa medida aqui, elevado ao quadrado. Se a questão te der o diâmetro, é só você, por exemplo, o diâmetro é 12, o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 12, o raio é 6, tá? Então esse valor de R ele vai variar. O valor de π o valor de π é padrão, tá? É 3,14. Depois a gente vai ver de onde que vem esse 3,14, tá? Mas de antemão vocês saibam que π é 3,14. Algumas questões dizem que você pode ou você deve simplificar, tirar o 3 ou tirar o 3,14 e simplificar por 3. Se a questão não disser que você pode ou deve fazer isso, você não simplifica, você deixa lá os 3,14. E aí multiplica 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? Então é isso aqui, de antemão a gente vai fazer isso aqui. Eu vou apagar aqui o quadro, eu vou fazer 2 exemplos e aí a gente vai dar continuidade com a lista de exercício, tá bom? Só um minutinho, vou só apagar o quadro aqui e já retorno.